Se teve um vídeo do Dr. Oswaldo que eu me acabei de rir, quero rir um pouco mais aqui, foi esse vídeo. Em raio de Cristo comunista, eu ensino aqui sua capivara virada do avesso. Queria saber por que tanta desonestidade do Oswaldo. Por que isso, Oswaldo? Sai do armário. Ora, olha isso aqui, ó. Engels produziu as primeiras exposições sistemáticas do materialismo histórico, que converteram este numa força política popular na Europa, na casa dos 70. Talvez seja por isso que o Oswaldo não queira vir no meu canal, porque o Oswaldo corre de mim igual o diabo corre da cruz. Até hoje eu ainda não entendi, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Talvez é a vergonha de eu mostrar as merdas que ele fala, que é chamar de idiota o que os outros produzem no seu canal. Cara, tá de sacanagem comigo? Pô, vamos ter seriedade. E não venha pra cá com discurso de legitimidade acadêmica, porque eu tô trazendo pra vocês um trabalho, um artigo científico produzido por gente da academia que defende Jesus histórico. E veja, o Oswaldo por várias vezes já disse que ele defende o Jesus terrorista, não porque Jesus era isso, Jesus era aquilo. Porra, tá de sacanagem. Se você não conseguir ver uma caricatura de um Jesus que atenda uma agenda comunista, o comunista sou eu. E veja que ele destacou aqui as frases, ó, citando o autor Anderson. Olha aqui, ó. Engels produziu as primeiras exposições sistemáticas do materialismo histórico que converteram este numa força política popular na Europa, na casa dos 70 anos. Comandou o crescimento da Segunda Internacional, na qual o materialismo histórico se tornou doutrina oficial dos partidos operários do continente. E veja, quem tem acusado a academia de ter inventado um Jesus e justificado a pesquisa como uma hipótese é o cara aqui, que está arrancando a máscara dessa cateva, entende? Mostrando que, na verdade, assim como no primeiro século se produziu uma teologia, todo um escopo, toda uma diegese sobre Jesus, pois os evangelhos são gêneros evangelhos, e, portanto, são narrações, diegeses, a menos que o Oswaldo tenha condição de me refutar, porque na fonte que ele bebeu eu tomei banho, vi com o Marcel Detienne, com quem ele quiser. Eu estou mostrando que se produziu, tá entendendo? Por quê? Porque o Jesus que está até o século IX, adentrando ao século XX, ele não está permitindo, ele não dá resultado para uma revolução. É o Jesus bonzinho, é o Jesus amor, como disse a doutora Ângela Natel. Lembra do vídeo que eu tive aqui? Lembra do vídeo? Possivelmente, pessoal, veja, eu até terei que editar essa live no futuro, porque o YouTube está me dando problemas por eu até fazer react, usando outros conteúdos, tá ruim. E eu não estou aqui com intenção de denegrir o Dr. Oswaldo, pelo contrário, eu estou até me divertindo, porque eu não vejo problema nenhum, mas vamos continuar lendo aqui, ok? Já que o Dr. Oswaldo ele insiste em dizer, veja, que ele inventou um Jesus histórico, eu concordo que não. Aí eu defendo o Dr. Oswaldo, um Jesus comunista. Aí eu defendo o Dr. Oswaldo. O Dr. Oswaldo defendeu, jamais inventou. Ele não teria essa competência. Entende? Não. O Dr. Oswaldo não. Ele não inventou. Quem inventou, na verdade, foi Engels. Porque antes dele, não tem Jesus histórico. O prisma é absolutamente uma pesquisa para entender as diferentes narrativas nos evangelhos sinópticos e por que cada evangelho produz um Jesus diferente, sem absolutamente procurar entender quem ele foi ou deixou de ser, e sem negar-lhe a sua humanidade ou tampouco a sua divindade. Não adianta, os mais tênues como Joaquim de Jeremias, por isso que eu disse que o Jesus do Chevitarese, da Juliana, é um butiano travestido de alguma coisa. Porque lá no canal dele, ele disse que o Jesus que ele ensinava de Nazaré edificava a fé dos cristãos. Aí você chega para um cristão e pergunta, o Jesus que o Chevita está ensinando, que não ressuscitou, que na verdade nem passou por um processo de crucificação tal como ele diz, e que o corpo foi lançado para ser comido pelos cães, então não tenha possibilidade de ter ressuscitado. Você acredita? Esse Jesus edifica a tua fé? É de uma tonteria, não é, Oswaldo? O que você acha? De uma bestialidade sem precedente, não? Então veja isso aqui, ó. Vamos ler, olha aqui, ó. Engels escreve em 1882, o artigo Bruno Bauer e o início do cristianismo. Está vendo aqui? A obra que reconstitui a produção de Bauer sobre a história do cristianismo, mas oferece suas próprias conclusões acerca do tema. Isso por quê, pessoal?
Porque Bauer, ele, na verdade, mostra que Jesus é um mito inventado. Bauer, ele diz que Jesus é um mito. Ora, se ele diz que Jesus é um mito, não pode ter um Jesus por trás daquilo ali. Então, Engels, ele se opõe a essa estrutura de um misticismo para dizer, olha, são construções teológicas, mas advém de uma caricatura realmente real, que foi um cara guerrilheiro, foi um cara camponês, foi um cara papapá, papapá, papapá. Tá dando para você entender? Por quê? Porque se ele não tivesse um referencial, de onde ele conseguiria produzir um Jesus? Ele não poderia inventar 2 Jesuses, se bem que tem vários, mas só para você entender. Por isso, os marxistas foram espertos. Nós precisamos iniciar uma pesquisa a priori, afirmando Jesus existiu, mas não é o que a Bíblia diz, não é o que os evangelhos dizem. Nós precisamos agora inventar o nosso Jesus. Então não foi o Oswaldo que inventou Jesus comunista nenhum. Quem inventou o Jesus está aí, foi Engels. Entende? Isso dentro de uma perspectiva materialista, porque antes dele, você tem o Karl Brandt, que vai inventar que Jesus era um amigo de Zelota e amigo de Essênios, e ao mesmo tempo ele tomou lá um psicotrópico para resistir à dor, porque ele fazia parte de um grupo revolucionário, e quando morreu, na verdade não foi uma morte, ele estava num estado de entorpecência, e deu tempo de tirar o corpo dele, e aí as pessoas viram e acharam que ele tinha ressuscitado. Ou seja, isso ficou conhecido como teoria naturalística da ressurreição. Isso está no debate produzido ali no século XVIII. Entende? Então, veja, o que diz aí, olha, em seu último ano de vida, em 1895, ele publica a Contribuição para a História do Cristianismo Primitivo, seu mais importante artigo. Rosa Luxemburgo, e lembrando, o Karl Kautsky também se dedicaria à questão, olha aqui, ó, do socialismo e as igrejas. Tá vendo aqui, ó? Ó. Agora venha para cá, gente, ó. Karl Kautsky, posteriormente, também abordaria a questão em 1900. Aí veja, como em 1902, a obra Cristianismo Primitivo ganhou uma proporção, se levantou um acadêmico liberal, teólogo, que percebeu que esse Jesus comunista era um problema. Quem foi esse acadêmico, professor? Albert Schweitzer, ou Schweitzer. Ele era um teólogo liberal, muito dedicado à causa humanística, e produziu uma das obras mais lindas que eu já pude ler. E outra, é tão gostosa, que eu já li mais de 15 vezes na minha vida. Eu adquiri essa obra em 2005. 2008. 2008 foi a primeira vez que eu tive contato com essa obra. E é uma obra tão gostosa que cada vez que você ler, mesmo você discordando da hipótese, até porque o Schweitzer, ele continua sendo um misticista, porque ele fala de Paulo, ele não concebe um Jesus, ele chega ao ponto de dizer que o Jesus que a modernidade está produzindo tem a aparência da modernidade. E ele ainda diz, e no futuro, toda e qualquer pesquisa que se aventar, tirar o Jesus dos evangelhos e reprojetá-lo ao seu mundo, será fadada de produzir a si mesma. Portanto, está aí o retrato. O Jesus, propriamente, que o Oswaldo defende, é a cara dele, entende? É mais ou menos isso. Então, tenha um pouco de, humildade quando for produzir um conteúdo. Começou com, vamos dizer, um sensacionalismo, né? um demagogismo, e agora, aos poucos, está colocando as unhas de fora. O que você produz no seu canal é tão idiota quanto o que eu produzo também no meu e quanto outros produzem do ponto de vista de cada um. E todos serão felizes para sempre, ok? Então, veja, senhores, não é uma afirmação propriamente, vocês estão vendo aí, do professor e outras produções. Olha aqui, ó. A primeira é que é possível afirmar que elas se aplicam no novo sistema de princípios denominados marxismo. Você pode pensar um marxismo sem pensar uma ideia comunista? Me desculpe, pô, o marxista que disse aqui que sim, ele está com algum problema. Não leu Marx nunca na vida, entende? Então, todas essas reformulações e formulações, veja, foram empregando e sendo incorporadas aqui, ó,
na crítica bíblica neotestamentária alemã. Oswaldo tinha que se mancar, pedir um pouco de ajuda a Azazel para parar de falar merda, falar besteira, entende? Não tem problema nenhum. Porra, tudo bem. Ele não é o inventor do Jesus comunista, mas o simples fato dele defender um cara terrorista dentro do contexto de luta de classe, deu para entender? Ou nós teremos que falar do fenômeno linguístico que evolui, antropológico, entende? Aí essa área não dá para Oswaldo, aí não dá, aí a gente vai entrar para a área da linguagem, da antropologia evolutiva, né? Enfim, aí vai dar ruim. Mas tudo bem. Eu estou dizendo que não existe problema nenhum você conseguir entender que a sociedade evolui, os sistemas absolutamente linguístico, semântico. A linguagem vai tomando várias proporções, conceitos vão sendo reformulados, e é possível que uma sociedade posterior reprojete em si mesma o seu passado. Isso não é anacronismo. E, portanto, o que o século XIX propõe é trazer, foi o que o Schweitzer falou, Oswaldo. O Oswaldo já deve ter lido A Busca do Jesus Histórico. Ele foi tentar trazer aquele Jesus com a caricatura do seu tempo para que pudesse dar certo, para que a classe proletária que estava sofrendo com o industrialismo, o meio de produção, concentrado na mão dos poderosos, pessoas morrendo nas fábricas, enquanto, inclusive, judeus, tá bom? Judeus que estavam envolvidos nessa engrenagem, oprimiam o povo mais pobre. Enquanto, inclusive, o cristianismo impunha, né, a exigência de que o judeu, para ter cidadania, direito civil, tivesse a obrigação de mudar, inclusive, sua própria identidade, sua fé, sua religião, e adotar todo um sistema cristão. Inclusive o debate de Bauer com Feuerbach vai se dar em torno de tudo isso também, e com Marx também. Deu para entender? E qualquer obra que eu trouxer, veja aqui, ó, olha aqui o Friedrich Strauss, tá vendo aqui, ó, Bruno Bauer, tá na obra do próprio Rafael Botelho. Quem quiser, vai no canal da Juliana, vocês vão encontrar lá uma palestra, um bate-papo dela com o Botelho. Tem no Gontijo o vídeo em que o Oswaldo categoricamente falou, não, para mim Jesus, ele existiu e foi um terrorista. Ora, não tem problema, tá no campo da hipótese. Parabéns, doutor Oswaldo, tá no campo da hipótese, entende? É que ideologia política para satisfazer um processo de bestialização de pessoas virou hipótese. Deu para entender? Virou hipótese. Sem se conseguir apresentar traços verossímeis e submeter a própria hipótese à falseabilidade, você tem que chamar isso de hipótese, porque senão você não sai com o seu título lá de historiador assinado pelo Chevita, né? É complicado. Tá vendo aqui, gente? E outra, quando vocês... veja, olha o que eu disse para aqui, ó. Olha quem que o próprio Rafael Botelho vai trazer. Olha aqui, ó. Não podia deixar de ser quem? Chevitarese. Por isso eu disse que a hipótese do Jesus histórico é uma tautologia ad hoc. Eles se retroalimentam para construir um discurso de legitimidade acadêmica. E vive nesse círculo. Daqui 200 anos, você vai ter que encontrar gente do nível de Oswaldo e Chevitarese. Ele foi um terrorista. Não, mas peraí, ele foi um Bin Laden ou foi um Che Guevara? Não, mas Che Guevara ele não foi, não. Oswaldo, peraí, mas ele foi o que então? Ele foi o Simão Bolívar. No final, daqui uns dias, Oswaldo e o Chevita vai estar dentro de uma igreja católica com um tercinho na mão, né? Rezando aí, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Enfim, coisa do tipo, compreende? É mesmo estranho. Olha aqui, ó.